Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre este tema maravilhoso, que é sobre a questão da China. E dando uma olhadinha na internet, eu encontrei um PDF muito importante. Portanto, fiquem ligados, tá? Se inscrevam, ativem o sininho para receberem novos conteúdos, novas informações, novos vídeos sobre geografia do Brasil, sobre geografia do mundo. Curtam, comentem, compartilhem, sejam todos bem-vindos. Deixem as suas sugestões, deixem os seus elogios e também as suas críticas. Então vamos lá. Eu estou aqui na minha área de trabalho, aqui no meu notebook, e hoje nós vamos trabalhar com PDF. E esse primeiro aqui é um documento muito importante, e o tema, como vocês podem observar, aqui eu vou fazer um destaque no tema. É de Pedro Paulo Cizeschi. E o tema que eu vou destacar é esse aqui que vocês podem observar. China, milagre econômico e desafios pós-crise financeira internacional. Então, o principal destaque aqui no caso desse documento é a China. E aí eu vou passando, vou colocando alguns destaques. Eu espero que vocês gostem. Então o tema é China, milagre econômico e desafios pós-crise financeira internacional. Eu vou ler primeiramente somente essa introdução para vocês terem a noção como é importante esse documento. Existem muitos documentos importantes e interessantes na internet, nessa rede mundial de computadores. Então vamos lá para a introdução. A China surpreendeu o mundo nas últimas 3 décadas com seu desempenho econômico espetacular, que a transformou de simples figurante em ator fundamental no cenário global, atrás somente dos Estados Unidos. Esse desempenho coincidiu com a reorientação operada em seu modelo de crescimento nos anos 1970, de uma economia fechada para outra, aberta e orientada para a exportação. Porém, a crise financeira internacional iniciada em 2008 e sua persistência colocaram sérios obstáculos à continuidade dessa estratégia de crescimento. Este artigo analisa as raízes do modelo exportador, a performance econômica da China, desde sua adoção às suas causas do milagre econômico, o impacto da crise financeira sobre a economia do país e o desafio atual de reorientar o modelo para outro, liderado pela demanda doméstica, particularmente pelo consumo das famílias. Então, como vocês podem observar, pessoal, a China ela cresceu muito nas 3 últimas décadas, ou seja, em 30 anos a China começou a crescer de forma grandiosa. Se a economia antigamente da China era um pouquinho mais fechada, ela foi se abrindo aos poucos, e eles estão concorrendo diretamente com os Estados Unidos da América, que é um dos países mais ricos e poderosos do mundo. A China começou a crescer a partir de 1970. Eu me lembro que o governo chinês, para fazer com que a China crescesse muito, eles criaram as ZEEs, que são as Zonas Econômicas Especiais. Por quê? Porque a maior parte da população e das indústrias chinesas, elas viviam na parte leste. E aí o centro e a parte oeste ficavam um pouquinho menos povoada e continha menos empresas e gerava menos emprego e renda. Então, com a criação das ZEEs, as Zonas Econômicas Especiais, o governo chinês conseguiu atrair empresas e pessoas para morar no centro e na parte oeste da China. A crise veio em 2008, trazendo dificuldades e alguns empecilhos para a China, mas a China não desistiu e ela começou a abrir o seu mercado. Em vez de só importar, uma balança um pouco negativa, um déficit, eles começaram a exportar e hoje são dos países que detém uma das mãos de obra mais barata e também muitas empresas de outros países se instalando na China. Então, o principal
desafio da China é reorientar o modelo, saindo de importador também para exportador. Aqui tem o tópico 2, origem do modelo exportador, né? Como eu falei, eles começaram a pensar com mais frequência a partir de 1970, pessoal. A partir de 1970 eles começaram a pensar de uma forma mais específica. Então o número 2 aqui é origem do modelo exportador. O modelo chinês de crescimento, orientado para exportação, teve origem no início dos anos 1970, com o fim do embargo comercial ao país e sua aceitação na Organização das Nações Unidas, a ONU. Como vocês bem sabem, né, que a sede fica em Nova York, nos Estados Unidos. Se não me engano, ela foi criada em 1948 e o objetivo dela é defender os países em questão de guerra, fome e na questão de reconstrução, né? Os Estados Unidos têm um papel bastante grandioso nessa parte. Em resposta ao acesso facilitado ao mercado dos Estados Unidos, pela condição obtida de nação favorecida, a China promoveu a alteração cambial acentuada. De 1980, eu vou marcar isso aqui que é muito interessante também, pessoal. Esses dados aqui, ó, de 1980 a 1994, a taxa de câmbio acumulou desvalorização nominal de 470%. Então é muito difícil um país concorrer com a China, porque a China é um país que as taxas de juros são muito baixas e a mão de obra também é muito barata. Então os produtos tendem a ter um valor menor. Com isso eles vendem mais. Nós temos aqui um gráfico. Esse gráfico aqui que vocês estão observando aqui é um gráfico da taxa de câmbio, que é a questão da volatilidade, né, da moeda. Vocês podem observar, eu vou colocando mais abaixo aqui, que de 1980 a 2010 a China cresceu muito, e principalmente a questão da sua moeda, Yuan. Então a moeda da China teve um aumento considerável, que é Yuan, compatível quase com o dólar. Então a China está crescendo bastante. Como eu falei, com a criação das EES, ocorreu uma descentralização não só de população, mas também uma descentralização de empresas, ou seja, empresas migrando para o centro e para o oeste. Eu vou colocar aqui de verde esse outro destaque. O que aconteceu na segunda metade da década de 1980? Eu vou colocar aqui. Esse daqui é um destaque muito legal. Na segunda metade da década de 1980, visando contornar a perda de competitividade causada pela apreciação do iene, que é a moeda japonesa bem famosa e bem forte, após o Acordo de Plaza de 1985, capitais japoneses deslocaram-se para a China, aprofundando sua integração externa, principalmente regional, pessoal. Com isso, o ID passou de 1% do PIB na década de 1980 para 4% nas seguintes, movimento reforçado por capitais europeus. Então, quando a China começou a abrir o seu mercado para o mundo, deixando de ser só um país fechado, recebendo investimento dos Estados Unidos, recebendo investimento do Japão e também da Europa, o PIB da China começou a crescer ano após ano, em média de 1, 2 ou mais por cento. Então, em 5, 10 anos, ou então 3 décadas, a China cresceu demais, devido a fortalecer a questão da exportação, vender para outros países. Aqui nós temos outros gráficos mostrando o peso das exportações. Eu vou usar outro destaque aqui na cor vermelha. Eu vou usar esse destaque aqui para vocês entenderem. Olha, esse gráfico aqui, pessoal, coloca o seguinte: no primeiro estágio, predominaram as vendas de manufaturados, com baixo conteúdo tecnológico e pequeno valor agregado, que são a matéria-prima, que é o
próprio nome já diz, a primeira. Aqui não sofreu transformação. Aqui não tem tanta presença e participação da tecnologia. Já no segundo passaram a pesar os de maior conteúdo tecnológico, como máquinas, automóveis e eletroeletrônicos, cuja participação na pauta passou de 6% em 1992 para 31% em 2009. Então, como vocês podem observar, a China resolveu investir pesado não só no setor primário, mas também no setor tecnológico, no setor de máquinas, saindo de 6% em 1992 e indo para 31% em 2009. Então foi um crescimento muito grande. Como vocês podem observar aqui o gráfico aqui, ó, na cor azul, observe que essa linha dificilmente ela abaixa. Apesar que em 1970 cresceu muito, observe que aqui em 1985 teve uma leve diminuída, mas aí depois teve uma ascensão até 2005. E aí, como eu falei, essa parte aqui, pessoal, é justamente o ano que aconteceu, como é que se diz? Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui que eu fiz esse símbolo aí, ó. Essa parte aí foi em 2008 que teve a crise. E com essa crise, né? Com essa crise, a China parou um pouquinho de crescer. E aí ela começou a cair muito. Observe que aqui em 2010 ela caiu demais, mas depois de 2010 em diante ela voltou a crescer novamente. Como que ocorreu essa decolagem econômica? Vou marcar aqui com rosa. Como ocorreu essa decolagem econômica da China? Nesse novo ambiente de abertura, a taxa de crescimento econômico do país de elevada volatilidade e média de apenas 3% na década de 1960 saltou para 10% na década de 1980, permanecendo nesse patamar desde então e com reduzida volatilidade. Nós temos o gráfico 3, né? Em 2010, pessoal, o PIB da China, convertido pela taxa de câmbio de mercado, ultrapassou o do Japão. Isso em 2010. Até então, o segundo maior do mundo. O Japão, à época, era um dos países mais poderosos do mundo. Em paridade de poder de compra, que é o PPC, correspondeu a 70% do americano, tabela 1, e pode alcançá-lo em poucos anos caso não haja reversão de trajetória. Nós temos aqui um crescimento do PIB. O que é o PIB? Né? O PIB, pessoal, é o produto interno bruto de um país. São todas as riquezas que são acumuladas, guardadas e até poupadas na parte de recursos. É com o PIB que existe o dinheiro total para investir em diversos setores, como educação, saúde, segurança, moradia, lazer, infraestrutura. Então observem aqui nessa linha que o PIB da China começou a crescer muito, porque eles começaram a fazer com que o país deixasse de ser conhecido apenas como país de importação e passasse para países de exportação. Eu vou marcar aqui essa tabela, o destaque, né? O destaque nessa tabela são as exportações e população, participação no total mundial, isso em 2010. Nós temos 3 países. O primeiro país aí da tabela ali, Estados Unidos. O segundo, China. E o terceiro, Japão. Estados Unidos, o PIB 19,5. A China 13,6. Isso com poder de compra. E o Japão 5,8. As exportações, Estados Unidos 9,8. China 9,3. Japão 4,6. Estados Unidos, população 4,6, China 19,7 e Japão 1,9. Observe que a China foi crescendo de uma forma bastante interessante. Mas afinal de contas, quais são as causas desse crescimento acelerado? Quais são as causas desse crescimento acelerado na China? Como que a China fez para crescer tanto? Aí aqui tem mais outra parte interessante.
que o país beneficiou-se nas últimas 4 décadas de modificações favoráveis ocorridas em sua estrutura demográfica, além da desaceleração do crescimento populacional, ou seja, o governo se preocupou também com a questão das taxas de natalidade, fazendo com que ocorresse uma diminuição e investindo também na qualificação e especialização dos trabalhadores. Para vocês terem uma noção, aqui coloca o seguinte, que 77% em 1970 caiu para 38% em 2010, tem até o gráfico 4. Este último evento, conhecido como bônus demográfico, contribuiu para elevar a poupança das famílias, ou seja, começou a ter um maior planejamento familiar. Nós temos aqui a demografia, a taxa de densidade demográfica, né? Nós temos a questão do controle de natalidade, que fizeram com que a China crescesse de uma forma mais interessante. Temos também esse outro gráfico aqui, que são preços ao consumidor em porcentagem, em variação. As pessoas começaram a ter uma renda maior, começaram a ter um poder de compra maior. Nós temos esse outro gráfico aqui, são as taxas de juros, que com o passar do tempo foi diminuindo, porque foi atraindo mais empresas de fora, empresas multinacionais. A poupança e investimento também foi aumentando, porque as pessoas começaram a ter uma renda maior e o país começou a crescer muito. Muito mesmo. Nós temos esse outro aqui, que é a composição da demanda agregada. Esse destaque aí também demonstra que o consumo na China cresceu muito. E vocês sabem que neste ano, pela primeira vez, a Índia passou a China, né? Então, o país mais populoso do mundo já não é mais a China, agora é a Índia. Aqui nós temos o emprego agrícola. A agricultura tem importância muito grande no continente chinês. A agricultura tem um destaque muito grande na China. Para vocês terem a noção, a industrialização contribuiu para diversificar e sofisticar a produção de bens e a cesta de exportação chinesa. Como eu falei, a partir de 1970 a China começou a abrir o seu mercado para outros países. Qual é o papel atual da China na economia global? Pessoal, o papel da China é investir cada vez mais, né? A China é um dos países que investe muito, principalmente no continente americano, né? América do Norte, América Central e América do Sul. Eles estão espalhando esse investimento também para outros países, para outros setores. Nós temos aqui um gráfico bem legal na figura 1 aqui, pessoal, que indica o seguinte: o Japão, a Coreia do Sul, Taiwan e outros, a China e a economia industrializada, ou seja, esses países a China costuma investir muito, né? Eles têm uma relação um pouco próxima, não tão próxima, mas um pouco próxima, que é o Japão, a Coreia do Sul, Taiwan e também vários outros países. Qual é o impacto da crise financeira internacional e a resposta de curto prazo? Qual é esse impacto? Vocês sabem que o impacto da economia pode atingir qualquer um, principalmente países, empresas, continentes, fazendo com que ocorra uma diminuição dos empregos. Mas mesmo assim o governo chinês ele foi bem esperto, criando as ZES, são as zonas econômicas especiais. Mas com esse impacto ocorreu uma diminuição provisória no produto interno bruto da China. Nós temos esse gráfico aqui, que são as operações de crédito e estoque que a China tem, né? A China é um dos países que tem uma população enorme, o mercado consumidor também, que é destaque no mundo inteiro. Nós temos aqui os desafios, a crise financeira internacional e a conversão estrutural. O maior desafio da China é a questão fiscal e a questão de logística estratégica, porque começou a ter uma grande concorrência a partir de 1980, 1990, com outros países da Ásia, chamados tigres asiáticos. Então, muitos países começaram a crescer muito, e um dos países que mais se destacaram foi a Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul é um dos países que mais cresceram na Ásia. As condições finais, né,
que a China está conseguindo se tornar um país cada vez poderoso, cada vez mais influente, devido à abertura do seu mercado, devido à criação das EEs. Com isso, a China depara-se neste momento como um sério desafio de reorientar seu modelo voltado para a exportação e comandado pelo investimento para outro liderado pelo consumo doméstico também, porque o consumo na China, pessoal, ele aumentou demais. Porém, a crise e a reorientação do modelo carregam o risco de interromper sua bem-sucedida experiência de catch-up antes de alcançar o nível de renda per capita de economia desenvolvida. Mesmo a China crescendo tanto, a China ainda é um país subdesenvolvido. Nós sabemos que o continente asiático é o segundo mais pobre do mundo. E aqui, no final, temos referências bibliográficas, então esse conteúdo é muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero desejar um excelente final de semana. Valeu!